Em 14 de setembro de 2007, Andrew Gosden acordou cedo e se vestiu com seu uniforme escolar como sempre fazia. Ele abriu a porta de casa, se despediu de sua família e partiu para a escola, como sempre fazia. No entanto, nesta ocasião, Andrew nunca chegou à escola. Em vez disso, Andrew retirou o conteúdo de sua conta bancária e comprou uma passagem só de ida para Londres. Essa foi a última vez que alguém viu Andrew novamente. Este vídeo é para Jody Gills, que solicitou especificamente que eu analisasse este caso. Andrew nasceu em Doncaster, South Yorkshire, no norte da Inglaterra. Seus pais eram cristãos devotos, mas nunca forçaram Andrew a participar permitindo-lhe a liberdade de escolher sua religião sem impor suas próprias visões sobre ele. Andrew era um menino caseiro que raramente se aventurava ao ar livre, preferindo a companhia de sua família ou a sua própria. Na escola, ele era um aluno nota A, frequentemente descrito como inteligente e talentoso por professores e colegas. Ele era um matemático especialmente talentoso, ganhador de prêmios, e esperava-se que ele estudasse na Universidade de Cambridge. Andrew nunca faltou um dia de escola e sempre se comportou bem, nunca tendo uma única mancha em seu perfeito histórico disciplinar. Sua aptidão para a vida acadêmica costumava deixá-lo entediado, e sua atitude em relação à escola era considerada neutra, a esperança que o próximo ano acadêmico lhe trouxesse mais desafios que o anterior. Nas férias escolares de 2006, Andrew participou de um programa especial para estudantes excepcionalmente brilhantes, uma viagem de 2 semanas para a Universidade de Lancaster. Ao retornar, seus pais o encontraram muito mais animado, tendo claramente gostado da viagem. Seus pais acharam seu comportamento estranho, pois ele costumava ser mais reservado do que distante. Andrew tinha alguns amigos na escola que, como ele, eram superdotados. Todos falavam coisas boas sobre Andrew, mas nenhum deles, Andrew, se associava fora da escola. Ele nunca havia demonstrado sinais de problemas mentais, e não havia evidências de que ele já havia sofrido bullying na escola. O pai de Andrew o descreveu como um personagem profundo que costumava manter suas emoções controladas e raramente tinha explosões. Ele também o descreveu como sendo um pouco distraído e sem malícia. Seus professores o descreveram como tímido e quieto, mas maduro além de sua idade. Andrew tinha pouco ou nenhum interesse em socializar com as pessoas e raramente usava um celular. Ele ganhou um nos seus 12 anos, mas o perdeu e optou por não substituí-lo quando seus pais ofereceram. Em vez disso, ele pediu um novo Xbox porque nunca usava um celular. Andrew gostava de jogar videogames e ouvir heavy metal. Nas férias de verão de 2007, os pais de Andrew sugeriram que ele visitasse sua avó em Londres, cidade com a qual ele já estava familiarizado, tendo navegado com confiança por seu sistema de trânsito subterrâneo anteriormente. Andrew decidiu não visitar Londres e sua avó porque queria ficar em casa durante as férias de verão. Alguns dias antes de seu desaparecimento, ele mudou sua rotina diária 2 vezes. Para a maioria, isso não seria incomum, mas Andrew não havia mudado sua rotina durante toda a sua vida escolar. Andrew decidiu caminhar para casa em vez de pegar o ônibus em 2 ocasiões diferentes. Sua escola ficava a 4 milhas de casa e a caminhada durava cerca de 1 hora e 20 minutos.
Ninguém sabe por que ele escolheu fazer isso. Na noite anterior ao seu desaparecimento, ele voltou para a casa da escola como de costume, jantou com sua família, lavou a louça e passou 1 hora montando um quebra-cabeça com seu pai antes de assistir Mock the Week com sua mãe. No geral, foi uma noite muito comum. No dia 14 de setembro, Andrew acordou irritado, algo que sua mãe notou porque era muito incomum. Ele normalmente acordava muito cedo e era uma pessoa matinal. Às 8h05 da manhã, ele deixou a casa da família e foi visto pelo reverendo Alan Murray atravessando um parque local a caminho do ponto de ônibus para pegar o ônibus escolar. No entanto, em vez de pegar o ônibus, Andrew fez um desvio e visitou um caixa eletrônico local. Naquele caixa eletrônico, ele sacou 200 das 214 libras disponíveis em sua conta bancária. Ele provavelmente poderia ter sacado mais, mas o caixa eletrônico só dispensava notas de 20, então 200 era o máximo possível. Minutos depois, uma câmera de circuito fechado de televisão do vizinho flagrou Andrew retornando e entrando em casa. Em casa, Andrew vestiu uma calça jeans preta e uma camiseta do Slipknot. Ele colocou o blazer na cadeira, pegou as chaves e carteira e as guardou na bolsa, coberta com logos de bandas de heavy metal. Em seguida, ele pegou seu Sony PSP e saiu. Ele não levou o carregador do console de jogos, o passaporte ou as cerca de 45,3 kg do seu aniversário. Andrew foi visto às 8h30 caminhando para a estação ferroviária de Doncaster por um circuito fechado de televisão local, onde comprou uma passagem só de ida. O balconista sugeriu a Andrew comprar uma passagem de ida e volta por ser apenas 50 centavos mais cara, mas ele insistiu na passagem só de ida. Às 9h35, Andrew embarcou no trem e sentou-se ao lado de uma mulher que depois comentou que o viu quieto e fixado em seu videogame. Na escola de Andrew, a equipe notou sua ausência inédita e pediu à secretária para ligar para os pais dele, pois era a primeira vez que ele faltava ou se atrasava. A secretária ligou para os pais dele e deixou uma mensagem em seu formulário de resposta. O trem chega à estação King's Cross de Londres às 11h20. Andrew desembarca do trem e às 11h25 é visto pelas câmeras de segurança da estação saindo pela entrada principal. Esta é a última aparição confirmada de 14 anos. Quando seus pais chegam do trabalho, pensam que Andrew está no porão jogando videogames, como de costume. É apenas quando eles se sentam para jantar e Andrew não se junta a eles que percebem que ele não está em casa. Eles ligam para amigos pensando que ele pode ter ido visitá-los e esquecido a hora, mas ele não está lá. Eles ligam para a escola e são informados que ele faltou o dia todo. A escola deixou por engano uma mensagem para os pais errados devido a uma confusão administrativa. Quando a escola informou que Andrew não havia estado lá de jeito nenhum, apesar da família tê-lo visto sair, eles ficaram muito preocupados e chamaram a polícia, antes de sair à noite para procurá-lo. Eles refazem o caminho dele para a escola em busca de pistas, mas não encontram nada. Horas depois, eles criam e distribuem panfletos de pessoa desaparecida pelo bairro. Quando fica muito escuro para continuar procurando, eles voltam para casa e esperam pela polícia. No dia seguinte, a polícia realiza buscas nos arbustos das redondezas, mas nada encontra. Dias depois, a vendedora do bilhete para Londres se apresenta e confirma que Andrew realmente viajou para lá. Ela achou estranho ele insistir na passagem só de ida, pois ida e volta custava quase o mesmo. É esse detalhe que torna Andrew memorável. Depois, a família foi a Londres distribuir panfletos onde tinham parentes, pensando que Andrew talvez tivesse visitado a área. A polícia pediu à polícia de transporte britânica
para revisar as imagens de circuito fechado de televisão e rastrear os movimentos de Andrew. Inicialmente, eles não conseguiram encontrar Andrew em nenhuma das filmagens, e então a polícia de Yorkshire enviou um oficial para revisar as filmagens novamente e, após 2 semanas de busca, o identificou devido à distinta dobra dupla em sua orelha. Nas 2 semanas iniciais após seu sumiço, diversos relatos apontaram que Andrew foi visto em vários locais. Algumas dessas pareciam críveis à família devido à descrição do comportamento de Andrew quando as testemunhas falaram com ele. Uma das aparições foi em uma Pizza Hut na Oxford Street, a cerca de 4 quilômetros da estação King's Cross. Houve outras supostas aparições em Londres, fora das estações de trem e museus. O pai de Andrew afirmou que a polícia nunca investigou essas aparições. Um ano depois, um homem visitou uma delegacia em Leominster alegando ter informações. Naquele tempo, após o expediente, a estação não tinha recepção atendida e utilizava um interfone. No tempo que levou para um policial descer para falar com um homem, ele já havia deixado o local. O que tornou isso incomum é que esta estação de polícia está localizada em um parque empresarial, fora de qualquer rota de transporte público bem utilizada, então visitá-la exigiria uma viagem específica até lá. A polícia posteriormente solicitou que o indivíduo fizesse novo contato, porém ninguém se apresentou. Posteriormente, alguém que alegou ser a mesma pessoa contatou anonimamente a British Broadcasting Corporation, fornecendo detalhes sobre um avistamento de um indivíduo parecido com Andrew em Shrewsbury, em novembro de 2008. Nunca foi confirmado se este indivíduo era a mesma pessoa que compareceu à delegacia ou não, e o avistamento de Andrew também nunca foi confirmado. Em setembro de 2009, Kevin, o pai de Andrew, apelou para a comunidade gay e considerou que talvez Andrew estivesse lutando com sua identidade e não conseguisse falar sobre isso devido à religião de seus pais. Ao longo dos anos, a família e a polícia tentaram repetidamente obter mais informações, usando a mídia tradicional e as redes sociais para localizá-lo, mas sem sucesso em revelar novas informações. Ao longo dos anos, houve muitos relatos de avistamentos de Andrew na mesma área, com pessoas alegando que o viram descer de um trem de Waterloo na estação Mortlake 5 dias após seu desaparecimento, e também caminhando pela Shin Lane. No entanto, a cada vez, a polícia e a família não conseguiram confirmar o avistamento. A família criticou a forma como a polícia conduziu a investigação, afirmando que a polícia raramente seguia pistas e indícios e estava muito mais focada na própria família, suspeitando que eles eram a razão do desaparecimento de Andrew. Kevin, pai de Andrew, afirmou que a polícia gravou ilegalmente suas conversas e tentou pressioná-lo a admitir ser responsável pelo desaparecimento do filho. Algumas pistas e avistamentos também não foram seguidos por semanas, o que significa que, se a pista fosse genuína, provavelmente teria esfriado até o momento em que a polícia a seguisse. Então, quando apareceram no podcast Generation Iwi em 2018, os pais de Andrew disseram que alguém havia relatado uma conversa online com alguém usando o nome Andy Rue, que era conhecido como o apelido de Andy. Uma pessoa alegou que seu namorado a deixou e que precisava de 200 libras para pagar o aluguel. Quando alguém se ofereceu para enviar o dinheiro, ela disse não ter conta bancária, pois havia saído de casa aos 14 anos. Essa pista foi investigada, mas a polícia nunca identificou o indivíduo. Oi e bem-vindo à segunda parte do vídeo. Esta é a sessão onde falo sobre minhas opiniões e minhas teorias
sobre o que acho que aconteceu no caso. Acho importante especificar que não tenho nenhuma informação extra e esses não são fatos. Esta é apenas minha opinião e interpretação do caso com base nas evidências que vi. Vamos começar com a polícia. Eu entendo que a família se sentiu injustamente perseguida pela polícia. Mas em casos de adolescentes que fogem de casa, na maioria das vezes, geralmente é devido a um problema em casa que a criança foge. Então, para mim, faz sentido que a polícia se concentre neste aspecto no início. Também me parece um pouco irrealista assumir que a polícia estaria focando apenas nesse aspecto e que não estariam explorando outras possibilidades ao mesmo tempo. Eu simplesmente não vejo isso como algo muito provável. Frequentemente, quando a polícia investiga casos de desaparecidos ou crimes em geral, não fornecem pessoas envolvidas no caso todas as informações porque o trabalho deles é proteger a integridade da investigação e garantir que você sabe se chegar a julgamento. Por qualquer motivo que a integridade do caso seja mantida, então eles geralmente só dão às pessoas envolvidas na investigação, até mesmo aos membros da família, informações limitadas, para tentar, você sabe, manter essa integridade intacta, o que pode dar a impressão de que a polícia não está seguindo as pistas que você dá a eles, ou, você sabe, investigando as informações o que você oferece não necessariamente reflete a realidade atual, mas sim uma possibilidade. Talvez eles não estejam fornecendo todas as informações para conduzir a investigação de forma profissional, mas isso não significa que a polícia não cometeu erros. Eu apenas acho que a ideia de que eles estavam intencionalmente ignorando caminhos de interesse apenas para perseverar exclusivamente com este aspecto da família, acho um pouco irrealista. Tendo falado com alguns policiais na pesquisa para isso, eu não acho que qualquer policial faria isso, mesmo os piores policiais. Eles simplesmente não iriam para um ângulo e deixariam assim. Geralmente, o que me faz pensar que a polícia, sabe, não estava sendo preguiçosa e não estava intencionalmente ignorando informações em favor de culpar a família, é o fato de que eles continuamente faziam coisas que, sabe, eu teria pensado que seriam demonstrações de que eles estavam realmente pensando no caso e tentando o seu melhor para resolvê-lo. Coisas como quando a polícia de transporte britânica disse que não conseguia encontrar Andrew nas imagens de circuito fechado de televisão, se eles estivessem sendo preguiçosos ou intencionalmente ignorando as evidências, teriam apenas aceitado essa resposta e dito que não conseguiram encontrá-lo. Mas eles não fizeram isso. Eles decidiram enviar um de seus próprios oficiais, todo o caminho de Yorkshire até Londres para dar outra olhada nas fitas na esperança de que eles o encontrariam. Eles fizeram isso sugerindo que não estavam sendo preguiçosos ou incompetentes, provavelmente seguiam as pistas. Como eu disse, às vezes podem dar a impressão de que as pistas não estão sendo seguidas por não fornecerem todas as informações do caso. Além disso, eles reabriram o caso várias vezes, usando tecnologia de envelhecimento de fotos para fazer a fotografia de Andrew mais velha e buscar novas evidências. Isso aconteceu por cerca de 10 anos. Novamente, se você está sendo preguiçoso ou incompetente, não acho que eles fariam isso. Apenas varreriam para debaixo do tapete. Eles também foram até a Sony e pediram para tentar rastrear o console PSP, usando um tipo especial de autenticação, Dynamic Network Authentication System, que daria a localização do item. Eu nem sabia que você poderia fazer isso. Até pesquisei no Google depois de ler e ainda achei muito difícil encontrar essa informação. Então, o fato de a polícia ter pensado nisso e seguido adiante me diz que eles não eram incompetentes ou preguiçosos. Talvez simplesmente não houvesse evidências suficientes para resolver isso. Então, a hipótese de fuga foi a primeira hipótese da polícia. A ideia de que havia algum tipo de problema em casa e que Andrew fugiu como resultado disso. Isso faria sentido, dado que Andrew não contou a ninguém o que estava prestes a fazer. Ele não revelou a ninguém seu destino ou planos. E que ele quebrou sua rotina usual 2 vezes e tem também a passagem só de ida. Então isso meio que se encaixa com a ideia de fuga. Algumas sugestões indicavam que Andrew poderia ser gay ou trans e enfrentava dificuldades com sua identidade, crescendo em uma casa onde a religião era muito importante. Talvez ele sentisse que seria julgado por seus pais
mesmo sem evidências concretas de que isso aconteceria. Saber que seus pais são religiosos pode dar a impressão de que certas coisas poderiam acontecer, mesmo que não aconteçam de fato. E isso, você sabe, poderia tê-lo forçado a, você sabe, fugir. No entanto, não há absolutamente nenhuma evidência em lugar algum de Andrew ser gay ou trans. Pelo que eu posso dizer, realmente não há nenhuma informação sobre sua sexualidade. Se houver algo, ele meio que parece assexual baseado em... As informações descobertas no caso sugerem que ele não tinha interesse algum nisso. Havia um descrição de um incidente que seus pais mencionaram, onde eles estavam conversando com alguém online que usava o nome Andy Rue, que é o apelido de Andrew, que alegou que precisava de 200 libras, sabe, porque seu namorado a tinha deixado. Quando tentaram contatar essa pessoa, não conseguiram, pois já era tarde. Mesmo quando ofereceram dinheiro, eles disseram não ter conta bancária porque fugiram aos 16 anos, o que se encaixa com a história. Mas isso foi em 2018 e, sabe, são 11 anos depois que ele desapareceu. Qualquer pessoa teria acesso a essas informações até então, e por estar online, sou altamente cético de que seja uma conta genuína, sendo mais provável que seja um troll particularmente cruel. Na minha opinião, alguns sugerem que a vida escolar dele pode ter sido o motivo de sua fuga. E eu também não acho isso muito crível, porque passei algum tempo pesquisando a escola para ver se há algum, sabe, relatos de incidentes semelhantes, crianças fugindo, ou problemas na escola, coisas sociais, todo esse tipo de coisa. E enquanto havia um relatório em 2016 sobre algumas crianças intimidando outras com base em suas preferências sexuais ou experiências. Foi tudo o que consegui encontrar e mesmo esse incidente foi relatado no Daily Mail, um jornal de quinta categoria, que nem usaria para recolher cocô de cachorro, então não dá para levar a sério. Outros fatores contrariam essa hipótese. Andrew não levou seu dinheiro de aniversário ao fugir de casa, o que levanta questões sobre sua decisão, já que recursos adicionais aumentariam suas chances de sucesso. Andrew era um garoto inteligente, então eu não acho que isso teria escapado de sua mente. Tenho certeza de que ele teria pensado nisso. Ele também não levou uma troca de roupas ou o carregador do seu PSP. O PSP é provavelmente a melhor evidência para sugerir que ele não fugiu, para mim, porque eu também sou um jogador e viajo muito, às vezes, e quando viajei, muitas vezes levei consoles portáteis comigo, e uma coisa que eu nunca faço é levar um console portátil comigo sem o carregador se eu for ficar longe de casa por mais de um dia ou dois, porque se você não tem o carregador depois de cerca de meio-dia, você está apenas carregando um pedaço inútil de plástico que não tem propósito algum, é apenas peso morto. Então, você levaria o carregador com você se estivesse esperando ficar fora por muito tempo e então aquele pedaço de plástico ainda seria útil. Isso para mim sugere que Andrew estava esperando voltar para casa, talvez não no dia seguinte, talvez não naquela noite, mas ele estava esperando voltar para casa porque se você não estivesse esperando voltar para casa, você deixaria o PSP em casa para não carregar peso morto ou levaria o carregador para não carregar peso morto. E se o seu pensamento imediato é bem, talvez ele tenha vendido o PSP. E é por isso que ele não levou o carregador, porque ele não se importava. Bem, isso não faz sentido por dois motivos. O PSP é muito menos valioso sem o carregador. A maioria das lojas provavelmente não aceitaria o PSP sem o carregador, pois não teria utilidade para vender se ninguém pudesse jogar. Além disso, se ele fosse vender o PSP por dinheiro, por que não levaria o dinheiro do aniversário? Novamente, isso para mim sugere que ele não fugiu, ele estava esperando voltar para casa. Eu acho que Andrew esperava voltar para casa. As coisas que ele levou com ele, o PSP, suas chaves de casa, ele não levou um carregador. E a falta de uma troca de roupas não faz sentido a menos que você esteja esperando voltar para casa. A teoria mais comum a seguir é que Andrew veio para Londres e por algum motivo se perdeu. Faz sentido considerando que Andrew parecia ter planejado voltar, mas não o fez. O que não faz sentido é que ele conhecia Londres muito bem. Ele já esteve lá antes e conhecia o sistema de trânsito de Londres, que segue as principais ruas da cidade. Conhecendo o sistema, você praticamente conhece as ruas de Londres também.
Ele também tinha família na área, então se Andrew se perdesse, por que não visitaria sua família que sabe estar por perto? Ou a polícia, sabe? Ele parece ser o tipo de garoto que se perdesse, iria à polícia. Algumas pessoas dizem que Andrew foi manipulado por outra pessoa, que talvez em algum momento ele teve contato com alguém que o manipulou e o convenceu a ir para Londres. Eu também não acho isso muito crível, porque Andrew não tinha um celular, ele não tinha uma conta de e-mail, ele nem sequer tinha uma conta de e-mail associada ao seu PSP. Então, como essa pessoa teria entrado em contato com ele? Eu entendo que você pode ter contas de e-mail e telefones secretos, mas não há evidências concretas disso. Outro cenário frequentemente sugerido é que talvez Andrew tenha sido atacado ou assaltado e então ele não tinha meios de voltar para casa. Essa teoria é mais provável que as outras, mas também apresenta alguns dos mesmos problemas. Andrew é um garoto inteligente de Londres com família por perto. Se ele foi assaltado e não tem dinheiro, por que ele simplesmente não iria para a sua família? Por que ele não iria à polícia? Não há razão para não procurar a polícia ou a família se tivesse sido assaltado ou atacado. A única versão disso que realmente funciona é se o Andrew estiver seriamente ferido e não puder voltar para casa fisicamente por causa do ferimento ou porque ele foi morto. Agora, a polícia monitorou os hospitais em busca de John Doe por meses depois que Andrew desapareceu para ver se alguém se encaixava na descrição de Andrew estava envolvido em algum dos casos locais de assalto ou ataque e nenhum se encaixou. Certamente eles teriam encontrado algo e se encaixado em sua descrição se esse fosse o caso. É possível que ele tenha se perdido, sido assaltado e atacado. Eu acho que é menos provável do que a teoria final, que é a que eu acredito que faz mais sentido. A teoria mais plausível, na minha opinião, parece ser que Andrew foi para Londres para ver um show. Isso foi repetido várias vezes online. Considerando a personalidade de Andrew e que, na data de sua viagem a Londres, duas bandas que se encaixavam em seu gosto musical estavam se apresentando, que ele gostava. E isso foi um show do 30 Seconds to Mars e outro grupo chamado Six, que é uma banda que se sabe que Andrew tinha interesse. Andrew saiu de casa vestindo uma camiseta do Slipknot e carregando uma bolsa com patches de outras bandas de heavy metal costurados nela. É bem provável que ele possa ter ido a um desses shows, sabe? Talvez seja por isso que ele foi para Londres. Seu pai também disse que talvez ele sentiu que Andrew estava optando pela abordagem de pedir perdão depois, em vez de pedir permissão antes. E é aqui que eu acho que essa teoria se sustenta melhor, porque faz mais sentido para mim que Andrew foi a Londres para ver o show em segredo. É por isso que ele não contou a ninguém que estava indo. É por isso que ele só levou coisas como se estivesse planejando por 1 ou 2 dias. Porque se ele contasse a alguém antes de ir, seus pais provavelmente teriam dito não. Se ele contasse a sua irmã teria contado aos seus pais e eles teriam dito não. Então, em vez disso, acho que seu plano era viajar para Londres, ver esses shows. E então, porque era tarde demais para voltar para casa, ele iria visitar os membros da família na área e explicar a situação, dizer sim, ele matou a aula, né? Ele foi a esses shows. Ele está arrependido, mas ele vai voltar para casa amanhã e então ele ficaria com os membros da família durante a noite. Bem, tudo isso se encaixa porque ele não contaria à sua irmã ou aos seus pais antecipadamente e também não contaria aos parentes antecipadamente porque eles alertariam seus pais. Faz mais sentido aparecer na porta. E como o pai do Andrew disse, pedir perdão por fazer algo que ele sabia que provavelmente não deveria fazer. Agora isso explica por que ele não levou uma troca de roupas, explica por que ele não levou o carregador para o PSP e explica por que ele não levou todo o dinheiro. Ele poderia se planejasse ir permanentemente. Eu não acho que ele fez isso. Eu acho que ele planejou voltar para casa, talvez não naquele dia. Acredito que ele planejou voltar para casa no dia seguinte, por isso comprou apenas uma passagem de trem só de ida, sabendo que precisaria de uma passagem diferente para retornar. O verdadeiro mistério talvez resida no que acontece após Andrew chegar a Londres. Se ele tivesse se perdido, sido assaltado ou agredido, provavelmente teria contado para alguém. Portanto,
Parece muito mais provável para mim que o pobre Andrew encontrou alguém em Londres que o impediu de voltar para casa, seja causando-lhe algum mal ou sequestrando-o. Outra evidência que apoia essa teoria é que quase um ano depois, outro jovem talentoso em matemática chamado Alex Slowly desapareceu na mesma área de Londres. Ele estava voltando para a casa de um amigo em Edmonton em direção a Islington quando ele desapareceu. Como Andrew, ele tinha 15 anos na época do seu desaparecimento. Ele não tinha roupas, carteira, passaporte e era esperado em casa pela sua mãe, mas nunca chegou. Eu acho que o cenário mais provável é que Andrew foi para Londres em segredo para assistir ao show. Ele planejou ficar com um membro da família depois e então voltou para casa no dia seguinte de trem. No entanto, algum tempo após sua chegada, ele encontrou alguém que garantiu que ele nunca deixaria Londres. Nunca mais ver seus pais novamente e nunca iria estudar matemática em Cambridge. Apenas na área de Londres, atualmente existem buscas ativas para 37 crianças desaparecidas. Se você tiver informações sobre o paradeiro de qualquer uma das crianças mostradas, entre em contato com as autoridades ou acesse www.missingpeople.org.uk para ajudar os pais a encontrá-las. Então, durante a pesquisa para este caso, conversei com alguns detetives que lidam com casos de pessoas desaparecidas e outros profissionais da indústria que fazem coisas semelhantes. E algo realmente me surpreendeu nisso. E eu quero compartilhar a informação porque não tenho certeza se todos sabem. Durante toda a minha vida, provavelmente por assistir muitos filmes, sempre tive a impressão de que não se pode denunciar alguém como desaparecido antes de passadas 24 horas. Mas todos os profissionais da lei com quem falei disseram que isso está errado. Na verdade, você pode denunciar uma pessoa desaparecida a qualquer momento. E, na verdade, é melhor se você denunciar no minuto em que sentir que algo está errado. Os detetives com quem falei disseram que, geralmente, os membros da família são muito bons em perceber quando alguém quebra seus hábitos de maneira não natural. E esse é o momento em que você deve ligar para a polícia e denunciar, porque as primeiras 48 horas do caso de pessoa desaparecida são as horas mais cruciais, as chances de encontrar a pessoa viva, e bem, depois desse ponto caem significativamente. Então, se você conhece alguém que desaparece, ou se você está preocupado com um ente querido que quebra sua rotina, denuncie assim que começar a se preocupar. No pior cenário, a polícia aparece e investiga, mas você encontra a pessoa sã e salva e eles mudam para outro caso. Melhor cenário é a pessoa que você está procurando ser encontrada pela polícia viva e bem, então realmente não há motivo para não denunciar. Senti que devia adicionar essa informação no fim do vídeo. É isso para este vídeo. Sinta-se à vontade para me dizer na seção de comentários quais são suas opiniões sobre este caso e tente ser respeitoso um com o outro. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.